A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso segundo áudio de segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, né? Glória a Deus por isso. Bom, vamos lá? Ontem nós paramos no capítulo 2, no verso 1 ao 9, a gente já leu, né? Vamos para o versículo 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Eu falei com vocês assim, olha, quem soubesse me responder o que significa concupiscência, fosse lá no meu Instagram, na minha página, meus irmãos, não chegou a 10 pessoas, com a multidão que recebe. Eu acho isso muito ruim, sabe o porquê? Porque eu interajo com vocês, crendo que vocês estão do outro lado ouvindo, né? E aí vocês não... Poucas pessoas foram lá e me disseram o que significa concupiscência, né? Aí, de repente, quando o cerco aperta, aí todo mundo já lembra de mim. Faz assim, meus irmãos, interaja quando eu fazer uma pergunta, porque assim você grava na sua memória e aprende o que aquilo significa. Aí você não vai ficar estéril, nem nécios dentro de uma igreja. Quando alguém falar uma palavra, você já vai saber o significado dela. Fechou? Beleza. Vamos lá, verso 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemas diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Verso 13. O verso 13 diz assim, ó. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer dos deleites cotidianos, né? Deleite significa prazeres também. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, se banqueteando convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando, não é engordando, é engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, de maldição. Infelizmente essas pessoas existem e elas estão por aí, e acabam desviando muitos do caminho da verdade. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes você está com uma pessoa do seu lado que infelizmente tem essas falhas aqui, ó. Verso 15. Os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, tá vendo? Então Balaão foi um famoso profeta que amou esse prêmio. Ele quis ganhar para cometer um pecado, ele tinha que profetizar contra o povo de Deus, né? Verso 16. Mas teve a representação da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta, que ele ia tentar fazer. Ele aceitou o prêmio. Estes são fontes sem águas, tá vendo? Imagina que você vê uma fonte de longe, quando você corre lá, ela não tem água. Não é um desprazer? É isso que esse profeta significava. Ele era um desprazer. Nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Tá vendo? Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, né? Olha aí, meus irmãos, aqueles que andam em erro. A gente tem que tomar muito cuidado, como eu estou falando sempre aqui, ó. As pessoas não querem enxergar a verdade, né? Elas acabam, meus irmãos, sendo levadas por engano, porque querem. Porque sabe da verdade, a gente está ensinando a verdade. Então não tem por que você cair naquele erro, compreendeu? Você deve fazer o quê? Você deve acreditar que Deus é com você e você procurar conhecer a palavra de Deus. Assim, jamais você tropeçará e será enganado. Verso 19. Prometendo-lhes
Olha só. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Então, se a pessoa é vencida pelo pecado, ele é servo do quê? Do pecado. Porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Vocês lembram quando Jesus falou isso? Jesus falou sobre isso, né? Quando uma pessoa desvia, o diabo vai fazer com que ela se torne o seu último estado como pior do que ela já tinha antes, né? Então ele vai acabar com a vida dela, por isso que tem que tomar muito cuidado com isso, olha só. Verso 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Significa o quê? O cão voltou ao seu próprio vômito. O vômito é algo que ele jogou para fora porque fez muito mal para o seu corpo, né? Para o seu estômago. Então o que aconteceu? O cão vomitou, só que ele foi lá e comeu o vômito de novo. Todo aquele que desvia da palavra de Deus é considerado a isso, né? Ele conheceu a verdade, largou a imundícia, mas agora ele largou a verdade e voltou para a imundícia, né? É a mesma coisa a porca lavada. A pessoa vai, pega uma porca e lava ela. O que acontece? Ela vai lá e se suja na lama de novo. Tá entendendo? Então, vamos para o capítulo 3. Nós terminamos aqui no versículo 22, né? O capítulo 3 é o último capítulo. Nós vamos aqui começar ele. Eu creio que não dá para terminar hoje, mas nós vamos começar ele agora, ó. A vinda do Senhor, ele vai tratar, né? Ó. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, a palavra sobre Cristo veio primeiro pelos profetas, depois pelos apóstolos. Verso 3. Sabendo primeiro visto que nos últimos dias virão escarnecedores. Você tem visto pessoas que têm esse escárnio, ele fica escarnecendo da palavra de Deus? Então, se levantará escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, né? Além de ser escarnecedores, eles também praticam muita concupiscência, que eu já ensinei o que significa, né? Perceberam que nas últimas cartas fala muito dessa palavra? E dizendo onde está a promessa da sua vinda. Tá vendo? Aí eles começam a indagar. Ué, vocês não falaram que Jesus ia voltar? Cadê? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, indagando Pedro e dizendo, você não falou que ele ia voltar? Porque tudo que está desde o começo está até agora. Vocês acho que se enganaram aí, hein? Repara na resposta dele. Verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste. O céu e a terra foi tirado da onde? Leia esse versículo comigo de novo. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem os céus. Então, os céus existem desde a antiguidade. E a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, por isso que você vê que a terra ela é rodeada de água, mas ela nem sempre foi assim. A nossa terra era submersa, era debaixo d'água. E aí aconteceu que quando Deus começou a criar, né, lá no estudo de Gênesis a gente vai ver isso, Deus falou e na sua palavra, né, ele não precisou de fé, na sua palavra, a terra subiu, as águas desceram um pouco e ali apareceu uma porção de terra, chamada porção, esse lugar que nós moramos, né? Eu vou te dizer mais coisas sobre isso somente amanhã. Capítulo 3, verso 5 é onde a gente parou, tá bom?
Amanhã a gente continua esse estudo e terminamos aqui a segunda carta de Pedro, e já logo mais a gente também começa a terceira carta de Pedro, né? Desculpa, é só a segunda de Pedro. Aí a gente vai começar a primeira carta de João. E a primeira carta de João, ela tem 5 capítulos também. Mas é rapidinho, meus irmãos. Logo mais já estamos em Gênesis. Aguenta um pouco, tá bom? Bom, eu disse que parava por aqui, né? Lição de casa. Jó 14:14. Jó 14:14, né? Vamos lá? Deixa eu passar aqui alguns avisos. Ah, não, os aniversariantes. Deixa eu ver se eu tenho aniversariante. Tenho não. Eu tenho um abraço, olha. Eu quero mandar um abraço para o grupo Minha Família nas Mãos de Deus. Olha que nome de grupo maravilhoso. Minha Família na Mão de Deus. Esse grupo já tem 4 anos, né? E quero mandar um abraço também para a irmã Lívia, lá do Ceará. Um grande povo do Ceará que me ouve aí, ó. Deus abençoe grandemente, tá? Também quero mandar um abraço aqui para o grupo Cafezinho com Jesus, da irmã Liliane, lá de Santa Catarina. Lá de Santa Catarina, né? Glórias a Deus, meus irmãos. Fico muito feliz que alguns grupos resistem, né? E conseguem vencer, né? Também tem mais grupos aqui, ó. Os grupos Deus Sempre no Comando, administradora irmã Miriam. E o outro grupo é a Minha Família no Altar de Deus, administradora Sandra Maicondes. Tá? Um grande abraço a todos vocês dos grupos aí. Ó. Deus abençoe por serem ouvintes do Cafezinho com Jesus. Amém? Vamos lá? Meus irmãos, adquira meus PDFs, meus irmãos. Adquira. Tem muito estudo maravilhoso aí, ó. Você vai gostar. Olha, tem um estudo lá chamado... Deixa eu só ver se eu acho ele aqui, ó. Tem um estudo lá chamado... Vamos começar aqui bem do comecinho. Todo dia eu vou falar um pouquinho, tá? É em PDF, custa R$5 cada um, tá bom? Já vou passar a conta para você, ó. Conhecendo o Temor. Você quer um estudo sobre conhecendo o temor? Você pode aprender bastante coisa. Lá também tem um estudo chamado A Chave que Abre a Porta do Reino, né? Como é que a gente vai adquirir essa chave? Será que eu tenho ela ou será que eu já perdi? A Chave que Abre a Porta do Reino, R$5 também. Lá tem um estudo muito maravilhoso para você que pode trazer isso para a igreja ou até mesmo palestrar, né? Ou aprender em casa. Discipulado, né? É muito bom aprender. Olha só. E tem um estudo lá maravilhoso, meus irmãos. É um estudo básico sobre o Apocalipse, né? Você vai aprender bastante coisa aí, ó. E o outro estudo é o sonho de Deus. Mas peraí, Deus dorme? Como é que Deus dorme para ter sonho, né? É estranho isso aí, hein, pastor Alex? Vai lá, R$5. O sonho de Deus. Pastor, qual que é a conta, né? Vou passar agora, ó. Por enquanto eu tô com problema na caixa, né? Como eu falei, eu descobri que na verdade eu não tenho nenhum problema na caixa. É que eles estão trocando as contas, né? Eu fiquei sabendo disso aí. Mas por enquanto eu só tenho o Bradesco, tá? Essa mesma conta que eu vou dar para você agora, você pode ofertar para cestas básicas. Você pode também depositar o seu dízimo, mas você tem que me avisar, tá? Para mim não usar o dinheiro do dízimo para essas coisas, tá? E também comprar o PDF. O PDF você faz o depósito, aí você pega o comprovante e vai lá no celular do meu filho, porque é ele que vai passar, porque eu não dou conta de tudo, certo? Vamos lá, a conta, anota aí, ó. Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente, 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, tá bom? Faça lá o seu depósito. Aí, pastor, como é que eu faço para comprar os PDFs, né? O telefone dele é 119 3426 1924, né? Amanhã eu falo um pouquinho mais de PDFs também, né? Para você já saber todos que tem aí. Bom, quer seguir o Pastor Alex no Instagram? Pastor Alex Cafezinho com Jesus. Amanhã eu dou mais recado. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.